seu bebê chegou na fase dos 13 aos 15 meses e esse é um período muito interessante para o desenvolvimento do bebê. Mas o que é que o bebê precisa estar fazendo nessa fase? É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever nesse canal e me acompanhar no Instagram, @Desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Como a gente veio conversando ao longo dessa série do desenvolvimento do bebê, os movimentos do bebê já evoluíram bastante nessa fase. Ele já tem um domínio em quase todas as posturas. Essa é a fase em que ele começa a consolidar a postura de pé e o andar. E os outros movimentos que a gente já conversou ao longo do tempo, ou eles foram evoluindo e se tornaram movimentos mais complexos, ou então eles estão se tornando cada vez mais precisos, mais rápidos. Então, nessa fase, se o seu bebê, por acaso, ainda não estiver andando, ele provavelmente vai começar nesse período. Como a gente conversou lá no vídeo dos 12 meses, não necessariamente todos os bebês vão andar assim que completar um ano. Muitos bebês começam a andar um pouco depois, e normalmente ocorre nesse período dos 13 aos 15 meses. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a maioria dos bebês começam a andar por volta dos 14 meses, então não precisa de desespero, que provavelmente é nessa fase que o seu bebê vai começar a dar os primeiros passos. Então, como a gente conversou, esse período, se o bebê não estiver andando, provavelmente ele vai começar nessa fase. E os outros movimentos que a gente conversou nas fases anteriores vai ajudar ele a adquirir força para conseguir fazer o movimento do andar. Então, todos os outros movimentos que o bebê faz vão ser muito importantes para ele conseguir esse marco. Então, nessa fase, se o seu bebê ainda não anda, provavelmente ele vai ficar em pé se segurando nos objetos, ele mesmo se coloca de pé, ele já arrisca ficar em pé sozinho, ele tira a mãozinha e fica de pé, treinando esse movimento de ficar de pé, até ele se sentir seguro para dar os primeiros passos. Então, muitas vezes a gente quer ajudar esse bebê a andar e o que a gente faz? Pega ele pelas mãozinhas, né? A gente de pé e levanta a mão do bebê e vai andando com o bebê assim. Só que essa não é uma forma interessante de treinar o bebê para andar, porque quem é que anda com as mãos assim? A gente acaba reforçando um padrão que não ajuda o bebê a conseguir essa habilidade do andar. Então, se por acaso você quer ajudar o seu bebê a andar, quer treinar os passinhos com ele, você pode fazer isso com as mãozinhas dele abaixadas. Aí você pode usar uma superfície na frente, como uma caixa, uma cadeira para o bebê ir empurrando, ou você dá a mãozinha aqui embaixo, né, e vai ajudando o bebê a trocar esses primeiros passos. E outra coisa interessante também é que normalmente o bebê ele vai treinando a pequenas distâncias, até ele se sentir seguro para caminhar. Então muitas vezes a gente quer chamar o bebê, só que a gente está lá do outro lado. Então primeiro a gente vai fazendo esse teste, estando mais pertinho do bebê, para ele arriscar se saltar e dar os passos. Depois a gente vai ficando em distâncias cada vez maiores e o bebê mesmo ele já vai arriscando à medida que ele vai se sentindo seguro. Além do marco do andar, que é um marco muito esperado, que muitas famílias querem que o bebê faça logo, existem outros marcos também que são interessantes. Nessa fase, o bebê ele costuma brincar de cócoras, que é assim todo agachado e ele está aqui brincando com um brinquedinho. Essa postura é muito interessante porque exige um controle muito grande dos seus músculos da perna e o fortalecimento desses músculos também vai ajudar o bebê quando ele estiver andando. Uma outra posição que os bebês costumam fazer nesse período é o levantar em urso. Como é esse movimento? A gente conversou do 4 apoios, que é o bebezinho com o joelho no chão. Nessa fase, para ele levantar, ele tira os joelhos do chão, fica só com os pés e as mãos. E ele usa toda essa força do glúteo dele, né, do bumbum dele, das costas dele, para subir e ficar de pé. Então, esse também é um movimento muito interessante. E o músculo do glúteo, né, é um músculo muito importante também para esse movimento do bebê andar. É um músculo que precisa ser forte para realizar, para sustentar o corpo e para realizar essa marcha. Então, outra coisa interessante que a gente precisa conversar nesse período é que os movimentos das mãos do bebê, eles ficam muito mais evoluídos. Todos esses movimentos que nossa mão faz, eles são movimentos que exigem o controle de vários músculos e por isso para o bebê é muito difícil. E ele vai evoluindo de acordo com sua maturação neurológica e também de acordo com o seu treinamento, como a gente já conversou. Então, nessa fase, a maturação neurológica do bebê já permite que ele faça os movimentos mais complexos com as mãos. E é muito interessante a gente ir permitindo que o bebê
pegue objetos de diferentes formas, de diferentes tamanhos, para que ele vá testando e treinando essa nova habilidade. Então, uma brincadeira muito interessante que algumas escalas que avaliam desenvolvimento usam, né, para avaliar se o bebê está se desenvolvendo bem, é o montar torre com cubos. Então, por exemplo, eu trouxe esses cubos para vocês e eu quero mostrar o quanto esse movimento é complexo, porque para a gente pode parecer muito simples. A gente pode falar, mas isso é muito simples de pegar um cubo e botar em cima do outro. Mas para o bebê não, e exige um controle muito interessante dos seus músculos. O bebê precisa primeiro ter essa apreensão do pegar o cubo e ele precisa soltar esse cubo na direção certa, né? E ter o controle dos músculos para soltar de uma forma controlada para que essa torre não caia. Então essa é uma brincadeira muito interessante para o bebê ir treinando esse movimento. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai formando torres cada vez maiores com mais blocos, né? Então ele vai botando um em cima do outro. Primeiro, esse bebê ele só pega esses blocos, ele só consegue botar dois, um em cima do outro. À medida que ele vai tendo o controle maior dos seus músculos, ele vai conseguindo colocar mais blocos em cima do outro. Além disso, com esses blocos, a gente pode fazer também outras brincadeiras, como, por exemplo, colocar dentro de um recipiente, de uma xícara. Então, o bebê fazer esse movimento de saltar o bloco dentro da xícara também é algo muito interessante para o seu desenvolvimento. Ele está treinando essa noção de profundidade, esse movimento do soltar. Então, pode ser muito interessante para o desenvolvimento do bebê. Outra coisa que a gente precisa conversar é que esse movimento do soltar também é um movimento complexo, que exige um controle maior das suas musculaturas. E por isso que essas brincadeiras muitas vezes se tornam algo complicado para os bebês, que exige muita concentração e controle dos seus músculos para realizá-las. Então, outra coisa interessante que a gente pode começar a treinar também nessa fase é essa apreensão de objetos menores, claro que com a supervisão, mas, por exemplo, um botão já é um objeto menor, né, e com um formato diferente que vai exigir do bebê. Por exemplo, para a gente pegar um botão, a gente exige uma apreensão diferente, que já é um movimento mais de pinça, que é esse movimento que a gente faz com a ponta dos dedos. Então, esse pode ser um treino interessante para o bebê, de pegar esses objetos menores e colocar dentro de um recipiente. Claro que tudo isso com a nossa supervisão, mas são brincadeiras que vão exigir a concentração do bebê e também vai treinando esses movimentos refinados das mãos, que são movimentos muito importantes para o futuro do bebê. Então, nessa fase, o bebê ele pega um objeto que tem uma corda e fica sacudindo esse objeto. Algumas escalas de avaliação do desenvolvimento usam essa atividade para ver se o bebê já tem essa noção de que ele pode pegar pela corda e sacudir esse brinquedo. E essa também pode ser uma brincadeira divertida que o bebê pode se interessar bastante. Então, nessa fase, se a gente pedir para o bebê jogar uma bola, se a gente mostrar jogando uma bola, ele também realiza esse movimento. Eles continuam com esse interesse bem importante por bolas, então é um brinquedo simples, de baixo custo, que costuma ser muito interessante para o desenvolvimento do bebê. Se a gente pede para o bebê nos dar algum brinquedo, ele obedece esse comando, ele dá o brinquedo. Ele faz rabiscos no papel, ele vira páginas de livros e esse também é um movimento que exige um controle muito interessante dos músculos do bebê. Para a gente virar a página de um livro, olha o movimento que a gente tem que fazer. A gente tem que conseguir separar essa folha e virar essa página. Então, inicialmente, aqueles livros de bebê, né, eles costumam ter aquela página mais grossa que ajuda o bebê aí virando essa página. Além disso, no início, o bebê ele vira várias páginas juntas, então ele vai virando várias. À medida que essa apreensão for se tornando mais precisa, esse bebê ele vai conseguindo virar cada vez menos páginas juntas, né? E pode ser uma atividade muito interessante para o bebê, que vai exigir da sua concentração, que vai deixar ele entretido naquela atividade. Então essa é uma atividade simples que a gente pode oferecer para o bebê explorar. Outra coisa interessante é na hora da alimentação, que esse bebê inicialmente ele já tentava participar pegando com as mãos. Nessa fase ele começa a tentar usar os talheres, então a gente oferecer uma colher para o bebê é muito interessante. Primeiro, ele pode não conseguir realizar esse movimento porque é um movimento complexo. Você pegar com a colher um alimento exige que você faça esse movimento e tenha um controle, né, do peso da colher de acordo com o alimento que estiver para levar até sua boca. Então, inicialmente, esse é um movimento muito complexo para o bebê. Mas ele ir treinando essa habilidade vai permitir que no futuro ele consiga fazer com uma certa facilidade. Nessa fase ele já vai tentar, mas ele não vai conseguir realizar esse movimento de se alimentar com a colher. Muitas vezes a comida vai cair toda, ele só vai ir treinando essa habilidade. Além disso,
O bebê ajudar nas atividades domésticas, né, nas atividades do cotidiano, pode ser algo muito interessante e que o bebê tem muito interesse nessa fase. Então, coisas simples que o bebê pode fazer, a gente pode ir estimulando ele. Como essa é uma fase que ele já consegue obedecer comandos simples, muitas vezes a gente pode pedir para ele jogar a fralda no lixo. Joga essa fralda no lixo, ele vai lá e joga. Pega o controle que está ali, pega tal coisa que está aqui. Ele vai tanto tendo essa compreensão, né, esse entendimento do que significa cada coisa, como ele vai se sentindo parte da família, porque ele vê que está todo mundo realizando alguma atividade e ele quer ser incluído também. A gente está conversando sobre o bebê no período em que ele está com 13 meses, com 15 meses, por volta dessa fase. Então, o bebê, quando já está ali por volta dos 15 meses, ele tem ainda mais interesse em fazer as atividades sozinho. Ele começa a querer ter mais independência e a gente, né, deve ir oportunizando o bebê de fazer essas atividades sozinhas. Claro que com a nossa supervisão, e a gente pode oferecer ajuda, mas respeitar se o bebê quer a nossa ajuda ou se ele consegue e quer fazer aquilo sozinho. Então ele gosta de tirar a roupa sozinha, gosta de querer se alimentar sozinha, e a gente deve ir permitindo que o bebê faça essas atividades, porque isso vai proporcionar a eles uma variedade de movimentos muito grande. Além de aprender a fazer esses movimentos, ele vai começar a dar função a esses movimentos. A função é a gente realizar aquele movimento com algum objetivo, e nessa fase o bebê vai começar a querer fazer isso. Outra coisa interessante é que nesse período, por volta dos 15 meses, o bebê ele começa a treinar essa coordenação da sua apreensão, que é dos seus movimentos das mãos, de forma que ele se adapta a cada objeto que ele está pegando. Por exemplo, para a gente pegar uma colher, essa apreensão ela precisa acontecer de uma certa forma. A depender do peso do alimento que está nessa colher, ela precisa se adaptar para que o bebê consiga segurar e fazer o movimento de levar até a boca. Para pegar um lápis, a nossa apreensão já é de outra forma. Então essa é a fase que o bebê começa a ter essa adaptação da apreensão de acordo com o objeto que ele está pegando. Por isso que é muito interessante a gente deixar esse bebê explorar os objetos. Um outro movimento interessante é pegar uma xícara pela asa, né, da xícara. Isso exige do bebê, além dele fazer esse movimento mais refinado, né, que é pegar com os dedos, ele também precisa ter uma força para levantar essa xícara, porque esse é um objeto mais pesado. Então essa pode ser uma atividade muito interessante, que exige a concentração, a força do bebê, e ele pode se divertir bastante com essa atividade simples. Então nessa fase o bebê ele já consegue arremessar objetos quando ele está em pé. Como a gente conversou, para o bebê ter esse movimento, né, de jogar, esse movimento mais refinado com as mãos, ele precisa ter uma estabilidade. Então nessa fase ele já tem uma estabilidade do corpo todo na postura de pé. É algo muito interessante o bebê realizar esses movimentos. Esse bebê ele sobe escadas engatinhando, ele imita gestos, e por volta dos 15 meses ele já está andando ali de uma forma independente. Outra coisa interessante dessa fase é que, como a gente conversou daquela brincadeira do espelho, que o bebê precisa ir evoluindo a imagem corporal dele no cérebro para que ele consiga entender que ali é o reflexo dele. Essa é uma fase que ele começa a ter uma evolução desse entendimento. Por volta dos 13 meses, esse bebê ele vai olhar a imagem dele refletida e ele vai procurar o que está atrás do espelho, para ver se não tem alguém que está ali atrás imitando ele. Ele ainda não entendeu o que é o reflexo dele. Já por volta dos 15 meses, esse bebê ele já começa a entender que ali é o seu reflexo. E isso é algo muito interessante, que diz respeito a um desenvolvimento neurológico muito interessante, porque agora a imagem corporal do bebê no seu cérebro já está bem esquematizada. O bebê já tem ali tudo formado, então ele consegue perceber que ali é a imagem dele refletida no espelho. Isso nos mostra que nessa fase o bebê já tem uma organização da sua imagem corporal no seu cérebro. Além disso, essa é uma fase que a linguagem continua evoluindo bastante. E o bebê tem muito interesse em explorar essa área da linguagem. Então, por isso é muito interessante a gente nomear os objetos, a gente sempre perguntar ao bebê o que ele quer, estimular ele a falar. Então, como a gente conversou, nessa fase o bebê já consegue entender comandos simples. Então, quando a gente pede para o bebê pegar alguma coisa, jogar alguma coisa fora, tudo isso também são formas de estimular a compreensão e a linguagem do bebê. E é algo muito interessante para esse período. Essa também é uma fase que o bebê começa a demonstrar seus sentimentos que são mais complexos, como ciúmes, raiva, e ele começa a entender que as pessoas também têm esses sentimentos. Então essas foram as principais características do seu bebê nessa fase dos 13 aos 15 meses, que é uma fase muito interessante para o desenvolvimento do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso ficou alguma dúvida ou vocês querem que eu fale sobre algo de forma mais aprofundada, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!